Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 28 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Oferecendo Oportunidade de Salvação. Quando nós paramos para poder olhar aquilo que são as ações de Deus no decorrer da história para tentar salvar a humanidade, desde que a humanidade entrou em rebelião contra o Criador, que o Criador tem tentado de alguma maneira fazer contato com essa humanidade para se revelar. Antes do pecado, quando Deus se apresentava à humanidade, a humanidade corria para ele para poder de alguma maneira abraçá-lo, estar com ele, estar na presença dele. Estar na presença de Deus era o maior prazer da humanidade. Nós podemos perceber isso em Adão e Eva. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos exatamente isso. Logo depois da entrada do pecado, tudo isso mudou, mas mudou drasticamente. No primeiro momento em que Deus vem até o Jardim do Éden, Deus busca o ser humano perguntando onde estás, e o ser humano agora passa a se esconder atrás das moitas do Jardim do Éden. Não tem nada mais sem sentido do que essa atitude do ser humano, se esconder do Deus que é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é onisciente, que sabe todas as coisas e que é onipotente, que tem todo o poder. Quando eles se deram por conta disso, foi que eles acabaram parando de poder fugir de Deus. Mas essa tem sido a situação do ser humano até o presente momento. Isaías 59, verso 2 vai dizer que o pecado levanta um muro que separa o homem de Deus. O pecado como, não apenas o pecado como atitude, não o pecado como atitudes equivocadas, mas o pecado como um princípio que norteia a nossa vida. O pecado, ele nos empurra de Deus, nos afasta de Deus. Por isso Deus odeia tanto o pecado. Mas agora mais do que nunca, apesar de Deus já ter um plano de salvação, nós vamos estudar sobre isso durante esse trimestre, plano esse que havia sido estabelecido antes que ele criasse a humanidade. A salvação não foi uma coisa que foi inventada depois da queda do homem, o plano já estava feito, Deus apenas desengavetou o plano e colocou-o em marcha a partir do momento em que o pecado entrou no planeta. Não foi nenhum ser humano que foi até a escrivaninha de Deus e desengavetou esse plano. Não, foi o próprio Deus quem que desengavetou o plano e que colocou o plano em andamento. Plano esse que já estava preparado antes mesmo que o ser humano tivesse a possibilidade de poder pecar. Até porque a Bíblia vai deixar claro que nada pega Deus desapercebido. Deus sabe de todas as coisas, ele é o onipotente, e apesar de saber todas as coisas, porque ele é atemporal, essa noção de passado, presente e futuro foi uma noção que foi criada pelo próprio Deus. Deus está acima do tempo e do espaço, ele transita dentro do tempo. O tempo para ele funciona de maneira completamente diferente da nossa. Por isso a Bíblia simplesmente vai descrevê-lo como sendo eterno. Deus, sabendo todas as coisas, se antecipou ao pecado e antes mesmo de criar a humanidade, ele criou o plano da redenção. As partes a serem desempenhadas dentro do processo da salvação foram divididas entre a Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo sabiam exatamente o que deveriam fazer, mesmo antes que o ser humano pecasse. Quando o ser humano pecou, houve apenas um concílio universal, onde Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram para poder colocar em andamento aquilo que era o plano da redenção. No livro História da Redenção, nós encontramos um relato do momento da queda do ser humano. Houve tristeza no olhar de Deus, no olhar dos anjos, houve desespero. Pai, Filho e Espírito Santo têm uma reunião onde eles decidem colocar em andamento o plano da redenção. E a primeira coisa que eles vão fazer, a segunda pessoa da Trindade Divina vem até os anjos e explica o papel que ele mesmo desempenharia, o papel do Pai, o papel do Espírito Santo e ao mesmo tempo o auxílio que os anjos dariam dentro do papel de salvação, que é um papel de Deus. E como cada ser humano resgatado pela graça de Cristo Jesus teria a possibilidade de se unir a ele nesse grande plano. Agora veja, a partir desse momento, qual é a ação de Deus? A ação de Deus é tentar revelar esse plano à humanidade. Tudo que Deus mais anseia é que o ser humano compreenda que o pecado, ele traz morte e morte eterna, mas que essa situação não é uma situação definitiva. Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade de escolha, o preço pelo nosso pecado foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus e agora temos esperança de salvação desde que Cristo seja o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus está em missão.
O nosso papel é, portanto, compartilhar essa mesma mensagem, essa boa notícia, às pessoas que estão à nossa volta, porque Deus está em missão. O que vai acontecer? Por causa do pecado que separa o homem de Deus, o Senhor Deus agora vai dar revelações ao ser humano. E ele vai se revelar de algumas maneiras. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 1 e capítulo 2, nós descobrimos que o Senhor Deus se revela através da natureza. Ninguém vai ter a possibilidade de se desculpar diante de Deus porque não sabia das coisas. Através da natureza, nós temos a possibilidade de compreender que existe um Deus e de que algumas coisas não estão tão bem dentro da natureza, porque existe o mal, mesmo no meio da natureza maravilhosa de Deus. Mas o Senhor Deus também se revelou através da sua palavra. Quando olhamos para aquilo que foram as revelações dadas aos profetas, que por sua vez registraram o conteúdo da Bíblia, isso é a revelação de Deus buscando salvar o ser humano. Mas a iniciativa de Deus não parou por aí. Cristo Jesus foi o ápice da revelação de Deus. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso. No passado o Senhor Deus se revelou através dos santos profetas, mas nos nossos dias se revelou através do Filho. E o Filho veio para poder mostrar quem é o Pai. É tanto que quando Filipe vai perguntar a Cristo, vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Ele vai dizer, puxa, eu estou há tanto tempo com vocês me perguntam uma coisa como essa? Quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai e eu somos um. Ele veio para poder mostrar como o Pai é. E o mais interessante é que no nosso guia de estudos hoje, lá em Lucas no capítulo 19, verso 10, nós encontramos o Senhor Jesus mencionando qual era a razão da sua vinda aqui à Terra. Ele veio dizer, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A ação de Deus em Cristo Jesus, e quando estou falando de Deus, eu estou falando da Trindade Divina. A ação da Trindade Divina em Cristo Jesus era buscar e salvar o que estava perdido. Por isso ele vem em pessoa. É Deus quem vem. Deus não ficou resolvendo as coisas lá de cima do céu, do ponto nevrálgico do nosso planeta, do centro nervoso do planeta, de onde ele administra todas as coisas, com um telão na sua frente. Não, ele veio em pessoa, ele tornou-se um de nós para poder nos salvar de forma pessoal. Nós não podemos dizer que a salvação foi tratada por Deus como uma preocupação secundária. Não, ele veio em pessoa para poder resolver o assunto. Ele veio, Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Foi para isso que eu vim. Mais do que isso, há um outro texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, aonde Tiago vai dizer que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Nessa perspectiva, quando nós compreendemos o que Cristo fez em nome da Trindade Divina, o que o Pai tem feito em nome da Trindade Divina, o que o Espírito Santo tem feito em nome da Trindade Divina para poder salvar o ser humano, quando a graça de Deus nos alcança e somos salvos, e nós decidimos nos unir a Cristo na obra de salvação das pessoas, entendendo que quem salva não somos nós, quem salva é Deus, nós somos apenas colaboradores dele, nós somos as pessoas que vão chegar para os outros que estão morrendo nas trevas do pecado e dizer, olha, tem uma solução para o teu problema, porque eu estava desesperado, sem qualquer tipo de solução para o problema do pecado, mas eu me encontrei com Deus, e Deus em Cristo Jesus me salvou, o Espírito Santo tem morado dentro de mim, Deus o Pai me adotou como filho, e você pode experimentar a mesma coisa. Esse é o nosso papel, porque quem vai operar tanto o momento de atrair a pessoa a si mesmo, como de transformação, de mudança, é o próprio Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Mas quando descobrimos isso e quando começamos a fazer isso, Tiago vai dizer que nós vamos encobrir uma multidão de pecados e vamos salvar a alma dessa pessoa. Quando nós olhamos, portanto, para a Bíblia, descobrimos que quem está em missão é Deus, mas somos chamados a ser salvos pela graça de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo de participarmos desse processo, levando outras pessoas a experimentar aquilo que nós mesmos já experimentamos através da fé em Cristo Jesus. Eu queria apenas que vocês se entendessem que esse processo de oferecer a oportunidade de salvação às pessoas é o que Deus tem feito, é o que Ele fez em Cristo Jesus e é o que Ele nos chama a fazer uns pelos outros. Que privilégio é esse nosso! Eu o desafio hoje a pedir ao Senhor Deus para que te ajude a encontrar oportunidades no decorrer desse dia para poder oferecer a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus para aqueles que você encontrar no seu caminho. Vamos orar por isso?
Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor está em missão e o Senhor nos coloca também na mesma missão. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos que precisamos experimentar a tua graça salvadora. E uma vez fazendo isso, precisamos compartilhar essa mesma graça com os outros. Obrigado porque é o Senhor quem nos salva. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Eu estudo a lição e você?